Boa tarde, pessoal. Está aí acompanhando a gente pela live. A gente falta um minutinho para a gente começar a nossa palestra. Queria pedir para vocês já ir ficando à vontade, se acalmando. Logo mais a gente vai começar aqui, tá bom? Aqui vai ter alguém olhando a live também? Aqui vai ter alguém olhando a live também, só para ver se o som tá legal. Isso. Se alguém não estiver me escutando, se o volume estiver baixo, se não estiver vendo, avisa aí nos comentários para a gente poder ajustar aqui, tá bom? Então são 5h15, tá tudo certo aí? Beleza. Então aqui são 5h15, a gente vai começar os trabalhos de hoje. Meu nome é Fabiola, eu sou uma das voluntárias aqui da casa e hoje sou eu que vou dar a palestra para vocês. O tema da nossa palestra de hoje é Os Animais e o Homem e foi extraído do Livro dos Espíritos, das questões 592 a 606. E também eu usei outras referências aqui que durante a palestra eu vou falando para vocês, tá? Mas antes da gente entrar na palestra, eu queria fazer a oração inicial, convidar todo mundo para fazer a oração inicial comigo. Então a gente senta confortável aonde a gente estiver, relaxa e começa agradecendo a Jesus pelo dia de hoje, por podermos estarmos juntos para refletir sobre os seus ensinamentos, seja acompanhando de casa, através da live, seja aqui juntos no nosso centro espírita, que a gente possa tirar o máximo proveito desse encontro de hoje e pedindo inspiração para a nossa palestra, para a nossa conversa. A gente vai começar fazendo a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Então, eu queria dizer, antes da gente entrar no tema da palestra, que eu estou muito feliz pela oportunidade de estar dando a palestra pela primeira vez na casa e de ser presenteada com esse tema, que é muito legal, que eu gosto muito de estudar e de falar, então, para mim, é bem legal eu estar tendo essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Acho interessante também a gente falar sobre esse assunto, sobre os animais e o homem, dentro da casa espírita. A gente não deixar só para ser uma conversa entre amigos, porque eu gosto de bichinho e eu quero conversar. Então eu acho interessante a gente olhar à luz do Espiritismo, o que o Espiritismo traz para a gente, o que a gente pode aprender a respeito dos animais na literatura espírita. E é muito legal porque esse tema ele é um tema recente, tanto nas casas espíritas no Brasil, muito bacana a gente estar tendo a oportunidade de estar falando isso aqui na Austrália, também no Positivo, tá? Então vamos lá. Eu quero começar a palestra fazendo uma citação da doutora Ivênia Prada, que é uma médica veterinária de 40 anos de profissão, que também é espírita e faz muitos estudos. Ela fez uma varredura em todos os livros base do espiritismo e escreveu algumas obras dando a interpretação dela de várias coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente lê as obras do espiritismo, focando nos animais. Então, eu vou ler esse trechinho do livro dela, A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Ivênia. Então, fala assim: aprofundar-se no significado da existência dos animais é analisar um suceder de etapas na longa jornada evolutiva do princípio inteligente. Sendo nossos companheiros de morada nesse planeta, merecem ser compreendidos, respeitados e principalmente amados ao trilharem os mesmos caminhos que certamente já percorremos. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para a gente que está aqui e para quem está aí no Facebook também. Por que será que a doutora Ivênia fala aqui pelos mesmos caminhos que certamente já percorremos?
O que será que ela quer dizer com isso? Então, se a gente olhar no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, o Livro dos Espíritos fala sobre 3 reinos. Sobre o reino mineral e das plantas, sobre o reino animal e sobre o reino hominal, ou seja, o reino onde estão os seres humanos. O reino do homem e das mulheres. Então, se a gente for olhar, por que ela comenta de a gente poder olhar, analisar os caminhos que já percorremos? Se a gente pensar que a evolução espiritual começa lá no mineral, e aonde a gente consegue enxergar até agora, é aqui onde nós estamos, a gente olhando para o reino animal e entendendo o que é uma encarnação de um animal, a gente está meio que entendendo a nossa história em outros reinos. A gente está entendendo quem a gente foi antes de chegar até aqui. Então, é interessante a gente refletir nas dificuldades que um animal pode ter durante a encarnação. Como a gente pode ajudá-los a evoluírem também. Porque algum dia a gente já esteve lá. E alguém ajudou a gente a chegar onde a gente está aqui. Seja convivendo com a nossa própria espécie, seja na época em que a gente estava naquele reino, contato com os humanos, mas é uma forma da gente olhar para o nosso passado e entender melhor quem a gente é hoje. Da mesma forma, a gente também pode imaginar que, sabendo desse processo evolutivo, os animais que estão lá hoje no reino animal, quando eles chegarem no reino hominal, no reino dos homens, onde nós estamos agora, o leão que está lá, um dia pode estar aqui dando a palestra. O cachorro da gente, um dia pode ser um colega da gente. O nenão também. E a gente, com certeza, o bichinho da nossa casa que vem visitar, o cachorro do amigo, o gato do amigo. Então, é uma reflexão para a gente fazer, para a gente começar a expandir um pouco mais o que é o ser humano, aonde a gente já esteve e de que a gente não está... Tudo não existe só porque nós estamos aqui. Nós somos um resultado de várias etapas de evolução. E para entender um pouco melhor a nossa história, se a gente olhar para os animais, a gente entende uma parte que a gente não lembra, mas que hoje a gente, olhando para eles, pode tentar imaginar. Tá? Então, sabendo que existem esses 2 reinos, e a gente está aqui, no reino nominal, e os animais estão lá, no reino dos animais, o que difere a gente deles? Né? Por que eles são espíritos de animais e nós somos espíritos em seres humanos? Então, se a gente olhar na questão 597 do Livro dos Espíritos, lá a Kardec fala que os animais têm alma. Então, se eles têm alma, é uma característica igual à nossa. Porém, e assim, essa questão fala que os animais têm alma e eles reencarnam. Então, o processo evolutivo da alma do animal é muito parecido com a nossa. Eles encarnam, têm a experiência aqui no planeta Terra, vão voltar para o plano espiritual, vai ser feito um novo plano encarnatório para ele vai encarnar e vai ficar nesse ciclo até chegar a hora que ele vai conseguir mudar de reino. Que foi o que aconteceu com a gente também. A gente tem esse mesmo processo. O que difere a gente, o que difere a gente na verdade? O animal, ele tem o livre-arbítrio dele, mas é um livre-arbítrio de acordo com o nível de evolução dele, de acordo com aonde ele está agora. Diferente do nosso. A gente, de acordo com o nosso livre-arbítrio, com o nosso direito de escolha, com a nossa possibilidade de escolher, a gente consegue usar valores morais, a gente é mais complexo a nossa cadeia de decisão. Já nos animais, eles têm sim o livre-arbítrio num outro nível, mais dentro do que da vidinha deles lá. Então, um exemplo de livre-arbítrio dos animais. Eles, por exemplo, se é um leão, no caso, o leão decide a melhor técnica de caça, dependendo do bicho que ele está com fome de comer no dia. Então, se ele for caçar uma ave, ele sabe que não adianta ele querer correr, porque ele não vai voar, a ave vai escapar. Então, ele tem que decidir o que ele vai fazer. Então, ele não só pensa, como ele também usa o livre-arbítrio dele para decidir o que ele quer. Da mesma forma, se a gente pensar os corvos são super inteligentes. Muita gente pensa que é mau agouro, muita gente tem medo de corvo. Corvo é muito mais esperto que a gente, se bobear. Então, e o que o corvo faz? Para dar um exemplo de livre-arbítrio. Os corvos, eles decidem se eles querem, por exemplo, alcançar alguma comida que está dentro de uma árvore, que eles não estão conseguindo chegar com o bico, eles podem tentar desenvolver uma ferramenta, usar um pauzinho, alguma coisa que esteja disponível para eles, para ver se eles conseguem alcançar a minhoquinha que está lá dentro da árvore. Estão usando o livre-arbítrio por quê?
ou ele pode decidir, não quero comer isso aqui, vou para outro lugar, ou ele vai trabalhar na ferramenta até o nosso animal em casa. A gente tem um cachorro. O cachorro está lá dormindo no sol, gostoso. E a gente decide sentar no sofá. Quando a gente senta no sofá, o cachorrinho vai e senta do nosso lado. Livre-arbítrio. Ele poderia ter ficado no sol, poderia ter ficado lá de boa e você senta no sofá e tudo bem. Ele escolheu ir para perto de você. Então, são exemplos de como eles exercem o livre-arbítrio deles dentro do universo do reino animal. Então, assim, o que a gente aprendeu até aqui? Eles têm alma, o processo encarnatório deles é muito parecido com o nosso. Encarna, vai para o plano espiritual, volta. Eles pensam, se relacionam. Agora, será que eles têm sentimento? Será que o animal sente? Sente amor? Sente tristeza? Sente raiva? Será que eles também experienciam isso durante a encarnação deles? Por muito tempo, inclusive quando o Livro dos Espíritos foi escrito, não se achava que animal tinha alma, também não se achava que mulher tinha alma, e também se achava que o animal era uma máquina. Então você poderia usar eles para qualquer tipo de experiência que você quisesse, que você poderia bater, fazer o que for, que eles não estavam sentindo, né? Eles não eram seres humanos. Acontece que, e assim, durante esse tempo, muitos pesquisadores, muita gente sempre tentou provar que o animal teria sentimento, mas nunca conseguiram chegar numa fórmula exata, num estudo que comprovasse de verdade. Até 2012, onde um grupo de pesquisadores da Universidade de Cambridge, eles aplicaram métodos não abusivos, não de sofrimento, porque até então muita gente pesquisava se o animal tinha sofrimento, isolando ele do bando, deixando ele sem comida até ele morrer de fome, fazendo esse tipo de experiência. Mas esse pessoal, em 2012, eles fizeram esse estudo, que não foi abusivo nem nada com os animais, mas que comprovou que eles mapearam o funcionamento do cérebro do animal e as reações químicas que acontecem, por exemplo, os animais que têm capacidade de reconhecer uma foto, um chimpanzé, olhando a foto da mãe, dentro dele acontecia uma reação química muito parecida com o que acontece no nosso corpo quando a gente vê a foto de alguém que a gente gosta. Então, mais ou menos por essa linha, se vocês procurarem no Google, vocês se procurar lá, Declaração de Cambridge sobre consciência, essa declaração prova que os animais são seres sencientes, e qualquer animal, em níveis diferentes, mas eles têm sentimentos, sim, com a comprovação científica da gente. Então, é algo a mais para a gente refletir quando a gente olha para o reino animal e pensa como que a gente pode interagir com eles e como é que é estar encarnado no planeta Terra hoje, né? Então a gente sabe agora que além de ter espírito, quão parecido a gente é com eles, né? Tem espírito, a gente reencarna, a gente pensa, eles também sentem. A única diferença até aqui é o livre-arbítrio, né? Então, assim, se a gente for pensar que a gente é tão parecido, como é que a gente pode ajudar, então, os animais na encarnação deles, né? Legal, já simpatizei com todo o reino animal, eu quero fazer alguma coisa por eles. O que eu posso fazer? Então, eu coloquei algumas coisas aqui. Primeiro, se a gente tem um animalzinho em casa, gato, cachorro, seja lá o que a gente tem em casa, a gente não faz o evangelho no lar? Quando a gente fizer o evangelho no lar, por que não oferecer a água fluidificada para o animal também? Por que a gente, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente não fala que é para beneficiar todos do lar? Todos os humanos? Ou todo mundo do lar? O animal também. Então, se a gente fizer uma jarra, por exemplo, se a gente colocar uma jarra que vai ser dividida para todo mundo, também pode colocar um pouquinho na tigelinha da água do animal. Se a gente separa copo por copo, um copo é meu, um copo é do outro que participa, do outro, vamos colocar também um copinho para o animal. Porque a água vai ser fluidificada e também o animal vai se beneficiar daquela fluidificação. Se o animal está doente, a gente está dando remédio para ele, por que não colocar também o remédio para ser fluidificado? São coisas que a gente faz para a gente pode fazer para eles também, com certeza, né? E quem nunca... quantas pessoas que têm animal que falam assim, mas o meu cachorro parece que sabe, quando eu vou começar o evangelho no lar, ele vem e deita. Ele vem e dorme. Ou ele pode estar fazendo o que for, ele aparece do meu lado. Então, assim, a gente tem sinais de que eles estão entendendo o que está acontecendo. Então, vamos dividir a água fluidificada com eles também, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer para ajudar os animais na encarnação deles, os nossos irmãos animais em outro reino. O que a gente pode fazer? Se a gente sabe que os animais precisam de cuidados,
cabe a gente oferecer. Então, se tem um animal doente, tem um gatinho que mora comigo. Mas é só um bicho, né? Tá doente, mas eu não tenho dinheiro para levar no veterinário, não. Então vai ficar lá doente em casa. Quantas histórias a gente não escuta de animal atropelado, de animal machucado bastante, que ninguém leva no veterinário porque eu não tenho dinheiro para conta. O livre-arbítrio do animal não permite que ele mesmo fale assim, abre a porta que eu vou no veterinário sozinho, dá a chave do carro que eu vou lá me tratar. Ele não vai fazer isso. Então a gente é responsável por eles nessa hora. Então quando a gente pensa em ter um animalzinho, ou quando a gente se depara com um animal machucado, ou quando a gente sabe de um amigo que não cuida direito do animal dele, também passa a ser a nossa responsabilidade moral em fazer alguma coisa por aquele irmão animal que está precisando de ajuda. Se um dia a gente no reino animal ficou com uma perna quebrada e ninguém levou a gente no médico, não, imagina se foi legal. Eu acho que não. Então, se a gente está podendo interferir positivamente numa situação como essa agora, por que não fazer? Né? Então, são cuidados assim que a gente tem que ter, não só com os animais que estão na nossa casa, mas também, por exemplo, em dias de muito calor. A gente pode colocar vasilha de água fora da nossa casa para os pássaros beberem, se eles quiserem, mas a gente oferece uma água lá para eles. Né? São coisas pequenas, mas se a gente é um pássaro e está lá procurando água de qualquer forma, que abençoado é aquele potinho de água que a gente pôs, e a gente nem está sabendo o efeito que aquilo vai dar. Para o animal é importante. Né? Então são coisas que a gente pode fazer. E tem outra coisa que eu queria falar. Se, vamos supor, eu não gosto de bicho, eu não tenho bicho em casa, não tenho plano de ter bicho, para mim passa indiferente. Mas tá bom, estou me sensibilizando com essa palestra hoje, quero ajudar de alguma forma. Ajuda uma organização que cuida de animais. Você não sabe como fazer? Com certeza a ONG, um hospital veterinário, sabe? Então você pode contribuir financeiramente, você pode voluntariar, se você quiser estar mais em contato com os animais, mas você pode ajudar indiretamente. Não quero ter na minha casa, mas você pode ajudar quem sabe ajudar. Né? E se a gente pensar, tudo isso está fazendo o quê? Com que os animais consigam aprender o que eles têm que aprender através de experiências mais positivas. Nem sempre eles precisam aprender pela dor igual a gente aprende. Todo mundo aprende com a dor. Mas assim como a gente não gosta, e a gente sabe que eles têm sentimento, eles também não devem gostar. Então, né? Um outro exemplo de coisas que a gente pode fazer pelos animais. Vamos supor, eu tenho um cachorro que mora comigo. Amo meu cachorro. Meu cachorro desencarna. Aí, eu sei, pelo espiritismo, que lá a cadela, a boneca do Chico, quando desencarnou, passou uns dias, nossa, o Chico viu uma cachorrinha, chamou de boneca, ela veio na direção dele, animal reencarna e volta pra gente. Então eu quero que minha cachorra volte pra mim. O pensamento é legal, mas se a gente gosta realmente do nosso animal, ou seja, quantos animais que vão passar na nossa vida, não seria mais legal que a gente vibrasse para que o animal desse o próximo passo na sua evolução e fosse para onde ele tem que ir? Como é que a gente sabe que ele tem que voltar para nossa casa? Como é que a gente sabe que o melhor para aquele espírito, naquele momento, é voltar para a gente, e voltar para a gente, e voltar para a gente? Outro dia eu vi uma analogia numa palestra, muito interessante. Falava assim, a gente é um professor, e aí a gente está dando aula para um monte de aluno. E tem um aluno que é excelente, a gente acha que ele tem super futuro. Ótimo. Chega no final do ano, ele é tão bom, ele está pronto para a próxima série. O que a gente faz? Reprova ele para ficar na nossa turma. Adoro esse aluno, quero que ele fique comigo aqui, todo ano. A gente está sendo um bom professor? É a mesma coisa a nossa relação com os nossos animais. Quando a gente perde um animalzinho que a gente ama, mesmo sabendo que existe a possibilidade dele voltar para a gente, não seria legal a gente ficar vibrando, pedindo, ligado naquele cachorrinho? Não consegue se recuperar da perda porque está esperando ele voltar para a gente. É uma coisa para a gente pensar. Pode voltar? Pode, mas será que precisa? Né? Agora o contrário. Não só a gente ajudando os animais, mas como que eles ajudam a gente na nossa encarnação. Todo mundo aqui nesse planeta, eles no reino animal e a gente aqui no nosso reino. Como que eles ajudam a gente? De novo, eu tenho um animal. Meu animal fica doente. O que eu faço? Penso em Deus. Vou rezar. Vou procurar o centro espírita que faz trabalho com animais. Vou numa casa espírita que não faz trabalho com animais, mas eu preciso de ajuda, porque eu não estou legal, porque o meu animal precisa ficar bom. A espiritualidade superior acaba encontrando meios de, pelos animais, ajudar a gente.
e eles permitem, através do amor. Então, olha que coisa bacana, quando a gente tem um animalzinho e gosta dele de verdade, eles ajudam a gente, às vezes sem a gente perceber. Né? Então, são formas dos dois reinos interagirem, só que eles beneficiando a gente. Né? Outras formas que eles também ajudam demais na nossa encarnação. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de pet therapy. Então, são os cachorros, muito cachorro, que vai nos hospitais, que vai em asilo, que vai em penitenciária, vão ajudar pessoas que estão fechadas num lugar que estão precisando se recuperar, né? Então, no Brasil isso é uma prática, aqui também a gente faz, mas o que tem acontecido, principalmente por causa do Covid, como não tem dado para ir visitar os doentes, os projetos de pet therapy se adequaram para visitar os médicos e os enfermeiros que estão estressados na linha de frente. Então, no break deles, quando tem um intervalo, os animais ficam lá fora, todo mundo que fazia pet therapy dentro dos hospitais com os animais, vai lá fora, médico, enfermeiro, e brinca com o cachorro. Passa até um dia melhor, volta a trabalhar com outra cabeça. Então, mesmo na época do Covid agora, a gente vê que eles estão ajudando a gente a passar por... Quanta gente não ficou em lockdown que o bichinho não deixou enlouquecer, né? O bichinho me ajudou a passar pelo lockdown, fez muita companhia. Quanta coisa disso a gente não tem, né? Por exemplo, a equitoterapia, os cavalos também tem uma super influência na nossa vibração. Por quê? O coração do cavalo é quase do nosso tamanho. A vibração do coração do cavalo é uma vibração que faz a gente se sentir mais calmo. É um ritmo que acalma a gente. Então, sempre na presença de um cavalo, se a gente tentar sentir a respiração dele, colocar a mão nele um pouquinho, a gente fala, é mágico que o cavalo me ajuda. É o batimento cardíaco do cavalo, a geração, a energia que é gerada, que influencia positivamente na gente. E aí, tem o tratamento de equitoterapia, só o fato da gente estar perto de um cavalo, a gente acha que já se sente melhor, né? E outra coisa que a gente pode aprender com os animais é se a gente observar a vida selvagem e observar a relação que eles têm com a natureza. Como eles se alimentam, só do que eles precisam no dia. Eles, por um acaso, chegam lá, demarcam um espaço e falam assim, tudo isso aqui é meu. Se você precisar de alguma coisa daqui, ou você paga, ou você vai para lá. Eles não fazem esse tipo de coisa. Eles não têm lá um armário cheio de comida que eles vão lá, pegam tudo que está lá na árvore ali disponível para toda a comunidade e põem no armário deles. Agora posso passar pelo próximo lockdown numa boa. Não faz, né? Não tem o consumismo, não tem esse consumo exagerado, não tem preciso de uma coisa nova toda. Então a gente tem muito o que aprender. São coisas simples, mas a gente tem muito o que aprender na relação que os animais têm com o meio ambiente onde eles vivem e tentar aplicar isso no nosso ambiente. Um dia a gente já teve lá no reino animal, a gente já soube fazer isso melhor. E a gente agora está aqui como seres humanos por uma lista de coisas, de desafios a mais que a gente tem na nossa encarnação, que a gente não coloca mais isso em prática. Então, serve para a gente repensar a nossa relação com a natureza. Serve para a gente olhar lá fora e ver todo o aquecimento global, todos os problemas que estão acontecendo, que de uma forma a gente interfere. E além da gente pensar, mas o meu país não ajuda nisso, mas sabe, a minha empresa não coleta o lixo. O que eu posso fazer a respeito disso? Se eu quero melhorar, começa por mim, começa por cada um da gente aqui. Então, o que a gente pode fazer, né? Tem muita coisa na internet, se a gente for procurar. Posso falar de reciclados, eu posso falar da gente procurar meios sustentáveis de viver, mas tem muita informação aí disponível que é só a gente querer fazer, né? E a gente pode aprender isso nessa relação nossa com os animais. Uma outra coisa que eu queria comentar é com relação ao meio ambiente e a nossa interação. No livro do André Luiz, Os Mensageiros, no capítulo 41 e 42, o André Luiz descreve, eles estão num passeio, ele, o mentor dele e tal, mas eles vão num lugar onde é um campo. E ele descreve os encarnados tocando o campo, tocando o chão, pisando descalço na grama, em contato com a natureza, como isso reanima as energias, como isso serve quase como um passe da gente. Então, para a gente não esquecer a importância de um banho de mar, a importância de pisar descalço na grama, de escutar o canto dos pássaros, como isso faz bem para a gente. E não só a gente ficar olhando no celular o tempo inteiro, se distraindo com as coisas que a gente se distrai, mas usufruir
disso que a natureza nos oferece e que a gente acaba perdendo contato. Não deveria, né? Então agora eu vou fazer mais uma citação, só que agora do livro Renovando Atitudes, o capítulo é Os Olhos do Amor. Quanto mais limitada e particularizada for a maneira de viver o amor, menor será a nossa consciência de que todos os seres têm uma capacidade ilimitada de amar. Quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos desenvolveremos e nos planificaremos na vida. Então fica aqui um convite meu para todo mundo que está assistindo, quem vai assistir o gravado, quem está aqui com a gente hoje. Fica um convite para a gente expandir o nosso conceito de amar, o nosso conceito de amor. Quando a gente fala em amar ao próximo, quem é realmente o nosso próximo? O próximo é minha família, é o meu vizinho, é o pessoal do trabalho, é a pessoa que não gosta de mim, mas também é o meu animal, que divide o espaço na minha casa, também é os animais na natureza, cada elemento da natureza também é o nosso próximo, que a gente também precisa amá-los, não dá para excluir. O planeta Terra não existe porque eu precisava encarnar, eu sou parte desse conjunto que já estava aqui quando eu cheguei. Então, que a gente possa expandir o nosso conceito de amar, o nosso conceito de quem é o nosso próximo, para que quando a gente tentar colocar em prática aquele ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que a gente lembre que o próximo não é só quem eu escolho que seja meu próximo. O próximo é um pouco mais do que a gente sabia antes da gente começar essa palestra hoje. Tá bom? Então, eu encerro a palestra de hoje aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade de a gente falar sobre esse assunto. Espero que não seja a última vez, não comigo, mas que a gente fale disso na casa. E eu vou convidar todo mundo então para fazer a oração final. Então, quem está em casa, assistindo a gente, quem está aqui, vamos sentar confortável nas nossas cadeiras, no nosso sofá, de onde a gente esteja assistindo. Vamos respirar fundo, fechar os olhos, se a gente preferir assim. E vamos nos transportar para uma fazenda, um campo bem verde. Ao longe, nessa fazenda, a gente vê cavalos, bois, ovelhas. E perto de nós existe um lago. E a luz do sol envolve todo esse lugar onde a gente está. A gente fica ali, contemplando a natureza, escutando o barulho dos pássaros, nos sentindo parte integrante de tudo que nos cerca nesse momento. E nessa sensação boa de amor, de acolhimento e de união, a gente vibra. Vibra por todos os nossos queridos que guardamos no coração, nossa família, nossos amigos, pessoas especiais pra gente. A gente vibra por todos os doentes, quem está nos hospitais, quem está doente em casa, pelos doentes do corpo e pelos doentes da alma. A gente vibra por todos que pensam em suicídio, que se sentem sozinhos e desamparados nesse momento. Vibra também muito amor por todos os animais encarnados no nosso planeta, sejam aqueles que moram conosco ou aqueles que vivem na vida selvagem. A gente vibra por toda a Mãe Natureza, tão bela, para que a gente aprenda cada vez mais a respeitá-la e conservá-la, linda como ela realmente é. E por fim, vibramos por nós mesmos, sentindo uma luz nos envolvendo nesse momento e nos trazendo o alívio para todas as nossas dores e enchendo-nos de paz e de alegria. E na certeza de que Jesus se junta a nós agora, nessa fazenda onde estamos, vamos rezar juntos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que a gente retorne para casa em paz, para os que estão aqui, para os que assistem a live junto com a gente, um bom sábado, um bom domingo, e que a gente possa continuar com essa mesma sensação boa que a gente sente agora, até sábado que vem, no próximo encontro, na nossa próxima palestra. Que assim seja. Agora temos avisos. Muda até a voz. Avisos. O nosso Centro Espírita está organizando um bazar de peças femininas, que vai acontecer no dia 14, domingo que vem, das 10 às 3 ou 5 da tarde, eu não tenho certeza, mas vai ser durante o dia. E a gente vai postar todos os detalhes certinho nas nossas redes sociais. Então, porque eu não tenho o endereço aqui certinho, vai ser no Café em Hoppers Crossing, no oeste de Melbourne, e vai ser no domingo, então, começando às 10 da manhã. Então, a gente vai postar tudo direitinho lá no Facebook, mas guardem a data, reservem o dia para passar lá um pouquinho, porque toda a arrecadação desse bazar vai ajudar o nosso projeto do Breakfast Pack, que doa alimentos e itens de higiene para os moradores de rua. E o intuito desse bazar é angariar fundos para a gente poder fazer um Natal diferente para os moradores de rua. Então a gente quer fazer essa arrecadação para poder, sei lá, fazer alguma coisa diferente, dar mais alguma coisa para eles, além do que a gente coloca toda semana. Tá bom? Então, apareçam por lá e fiquem ligados lá nas nossas redes sociais. A gente vai postar logo, logo mais informação a respeito desse bazar. Tá bom? É isso aí que eu tinha para falar. Obrigada, gente.